realidade também aqui no Brasil, porque o Supremo Tribunal, através, né, da resolução 742/2021, o senhor Fux, né, no seu exercício da presidência do Supremo, determinou que agora o Supremo decidirá o que é verdade. Como isso? Eles vão montar uma mega estrutura com a cooperação de órgãos de Estado e entidades privadas. Leia-se entidades privadas, Big Techs, né, que já vem censurando conservadores no mundo inteiro, banindo de suas redes, né, bem como era feito no livro 1984, e também dizendo que é a verdade, né, através das agências de checagem. Só que isso aqui, que era algo que já ocorria, né, por parte de jornais e de redes sociais, agora será determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia aqui, as ações, as resoluções previstas dizem o seguinte: número 1, atuação organizacional com as seguintes ações. Organização interna significa o Supremo mesmo que vai decidir. Organização interna, definição das atribuições dos responsáveis pela execução e ações e reuniões periódicas, monitorando os resultados. Então terão ações contra quem não falar a suposta verdade que o STF quer determinar e ter esse monitoramento, né, essas instituições que estão agindo como censores vão se organizar, vão sentar e dizer, eles agora estão falando sobre isso, estão tentando organizar uma manifestação disso, né, a gente precisa fazer uma ação, né, de educação do que é a verdade na opinião do STF. Inclusive manifestação 7 de setembro. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Você não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... Eu preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Sabe? Tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que... Continuando, contestação de notícias falsas e publicações em uma página oficial do Supremo Tribunal Federal. Isso é institucionalização da censura. Quem dirá para você o que é verdade ou não será a página Verdades do STF. Verdades STF, na verdade. Né? Verdades STF. Então, só será verdade o que estiver publicado lá. Né? Se estiver publicado lá que a grama é amarela, que a grama é roxa, você vai ter que acreditar, porque lá é que é a verdade. A verdade não é o que seus olhos veem. A verdade é o que o órgão de Estado diz para você. Fortalecimento de imagem e ações constantes de comunicação com materiais para públicos diversos com a finalidade de disseminar informações verdadeiras e de produzir conteúdo que gere engajamento positivo sobre o tribunal. Percebam isso aqui. Eles vão gastar dinheiro público para poder disseminar, né, e gerar engajamento positivo a favor do tribunal. É basicamente, estou gastando dinheiro para convencê-los a gostarem de mim. É isso aqui. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, na resolução 472 do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza
que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Além dessa estrutura, como eu já falei aqui para vocês, terá o aperfeiçoamento de recursos tecnológicos, desenvolvimento e aquisição de recursos de tecnologia de informação para a identificação mais célere das práticas de desinformação e discursos de ódio. Percebam que eles vão investir em recursos tecnológicos para poder atacar os supostos discursos de ódio. Leia esse discurso de ódio, qualquer coisa que seja conservadora, né? Porque discurso de ódio é algo completamente não definido, né? O que seria um discurso de ódio? Eu odeio nazistas, por exemplo. Então eu não posso expressar essa minha opinião. Isso é um discurso de ódio que tem que ser combatido? Discurso de ódio é o quê? Não é definido isso aqui. Então, discurso de ódio acaba na prática sendo tudo aquilo que tem uma expressão da realidade conservadora. Então, a esquerda vai lá e diz que isso é discurso de ódio. Muito conveniente. E o interessante é que diz que vai adquirir recursos tecnológicos para poder fazer esse monitoramento. É bizarro, né? É realmente 1984. Lá esses recursos eram a teletela. O mesmo Supremo Tribunal Federal que diz que não pode gastar recursos, não é a mesma instituição, mas o Barroso é do Supremo Tribunal Federal, acaba se confundindo ali, né? Acaba sendo a mesma coisa, de fato. Né? São as mesmas opiniões, porque são as mesmas pessoas. Diz que não pode comprar impressora para urna eletrônica, mas pode gastar aqui uma verba gigantesca para poder monitorar o que é verdade ou não. É o sistema agindo como uma máquina te atropelando, te triturando. C, né, a parte C da resolução do Supremo Tribunal Federal. Diálogos institucionais, aproximação do grupo gestor como instituições públicas, instituições públicas, leia-se órgãos de Estado, e privadas que atuam no combate à desinformação. Órgãos de investigação, entidades e agências de checagem que buscam solucionar o problema da desinformação e, mais uma vez, dos discursos de ódio, bem como a realização de eventos e seminários. Meu amigo, isso aqui basicamente é o seguinte, é o Facebook que controla aí, Instagram controla o próprio Facebook, o WhatsApp, o Google, né, que tem aí o controle do YouTube aqui, por exemplo, se sentando à mesa com esses órgãos de status, né, e definindo aqui, né, a aproximação desses grupos para decidir ali qual será a ação contra essas pessoas. Como, por exemplo, talvez banir o presidente dos Estados Unidos da rede social, enquanto o chefe do Talibã tem conta no Twitter. Né? Isso aqui é o Estado se juntando com monopólios privados para poder decidir o que é verdade, a verdade que eles querem. 2. Ações de comunicação para as seguintes ações. Alfabetização midiática, capacitação de servidores, né, que serão ali os censores de pratos técnicos, funcionários terceirizados, jornalistas profissionais e influenciadores digitais para a identificação de práticas de desinformação, discurso de ódio e formas de atuação para combatê-las. Quem nós vimos aqui, quando eles falam de influenciadores digitais, quem nós vimos há pouco tempo sentando, né, com um ministro do Supremo para poder falar de democracia? Felipe Neto, influenciador digital. Você já viu algum influenciador digital aí de algum canal conservador, alguma personalidade conservadora fazendo live, ou se juntando, ou sendo chamado para ser ouvido?
para dar sua opinião por esses órgãos de Estado? Não. Então, quando eles falam que influenciadores digitais, é abrindo a porteira para figuras como Felipe Neto pautarem e decidirem, né, o que deve ser feito para combater o discurso de ódio. E aí nós vimos essa ação de desmonetização que aconteceu de alguns canais agora há pouco tempo. Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a fita do Lula sobre Pelotas acabou na mão do nosso inimigo. Não, mas tem tudo bem, mas como não existe no Brasil. É guardado num cofre todo dia. Vai nessa. Vai nessa. Se soubesse onde eu tô, se soubesse que eu tenho nas outras campanhas, eu não falaria isso. Gilberto Carvalho. Para com isso. Tem gente dentro da nossa campanha. Perto do tempo que ninguém... E isso aqui, obviamente, faz parte de toda aquela cadeia de ações de reação, né, ao ato aí de 7 de setembro e de controle total do Estado contra essa onda conservadora do Brasil. Essa força que é orgânica. Então você precisa de mecanismos tecnológicos, de disseminar informações para poder fazer com que as pessoas gostem de você e usar a máquina do Estado, usar recursos financeiros, usar exatamente o que eles dizem que nós usamos. Organização, né, disseminação em massa de determinada informação para poder ganhar engajamento. Não, aqui a gente só faz o trabalho de informação e análise, né, e as pessoas que assistem, gostam, fazem isso porque estão vendo que o que está sendo falado aqui é o que os seus olhos veem. É basicamente dizendo que a grama é verde. A pessoa fala, realmente a grama é verde. Enquanto todo mundo está dizendo que não é, que a grama é branca, né, eu estou vendo que é verde, não é possível. Né? Então a pessoa acaba vendo um cara falando a verdade na internet e acaba sendo. Ele acaba vindo para a realidade. É por isso que os canais de direita no YouTube crescem tanto. E por isso que é necessária a máquina do Estado para poder calá-los. É absurdo essa resolução, é mais uma força aí de supressão, né, das liberdades. E por isso eu te convido a 7 de setembro, estar nas ruas, né, para poder consolidar esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que acaba canalizando essa expressão da liberdade e tem o poder e tem os recursos para poder garanti-la. E tem o dever constitucional de garantir a nossa liberdade, usando os meios das 4 linhas da Constituição. Inclusive, lá diz que quando há um desequilíbrio institucional, existe o poder 142 para poder reorganizar e trazer de volta a democracia para dentro das 4 linhas, caso essa instituição não esteja agindo conforme está ali estabelecido. Então, o povo precisa apoiar qualquer tipo de ação em prol da liberdade, tá bom? Vá pra rua, não tenha medo de qualquer boato de internet, de qualquer ameaça de vai ter esquerdista, vai ter não sei o quê. A polícia está conosco. Vá tranquilo, vá seguro. Estaremos lá. Tchau, tchau.